Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos estudar agora lançamento horizontal, beleza? Você está no físico e agora vai que dar aquela mãozinha nos seus estudos. Então deixa um like e veja todos os outros vídeos que a gente tem aqui. Tem muito material para você, tranquilo? Nessa aula, gente, a gente vai estudar lançamento horizontal. Então tem uma bolinha aqui no primeiro instante, certo? E nesse primeiro instante ela tem uma velocidade horizontal, certo? Só que no próximo instante essa bolinha já abandona aqui a nossa superfície, né? A parede, e começa a sofrer a ação de uma força que a gente chama de força gravitacional. Ou seja, a aceleração gravitacional que essa força imprime vai puxar essa bolinha para baixo, certo? E ao puxar esse corpo para baixo, a gente começa a ter uma velocidade vertical. Porém, neste exato instante, que eu vou chamar de T0, a velocidade vertical é igual a zero. Ela vai começar a cair, certo? Mas ela não caiu ainda. Então ela tem velocidade vertical igual a zero e a velocidade horizontal dela continua exatamente a mesma, certo? Então ela continua tendo a mesma velocidade na horizontal, tranquilo? Então são essas duas velocidades aqui, a partir disso que começa o nosso problema. Com o passar do tempo, essa bolinha começa a atingir novas posições. Então ela vai fazer esse movimento parabólico e começa a assumir novas posições, certo? Até que ela atinja o solo num determinado ponto qualquer. Tranquilo? Gente, o que acontece aqui é o seguinte: a velocidade horizontal ela vai ser sempre a mesma o tempo todo. Então eu vou tentar fazer aqui vetores que representem exatamente o mesmo módulo, direção e sentido para as velocidades horizontais. Por quê? Porque a gente está elevando aí um movimento, analisando o movimento, aonde a gente está desconsiderando qualquer atrito com o ar. A gente está fazendo o movimento simplesmente na no momento aí, numa situação em que a gravidade é zero. Em que a resistência do ar é zero. Desculpa, a gravidade não é zero, tá? Porém, a gravidade faz com que esse corpo comece a ganhar velocidade vertical. E como a gente tem um ganho de velocidade na vertical, você há de concordar comigo que, por causa dessa aceleração, essa velocidade vertical vai se tornando cada vez maior, até que a gente tenha essa velocidade por um todo aí, certo? Então a gente tem essa situação e isso é importante para a gente analisar esse movimento. É essa situação aí, gente. Então a gente tem dois movimentos importantes aí acontecendo. Na horizontal, vou marcar aqui, ó, horizontal, a gente tem um movimento que a gente chama de movimento retilíneo uniforme, certo? Ou seja, movimento retilíneo uniforme representa velocidade constante. Já na vertical, nós temos um outro tipo de movimento, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Quem é constante é a aceleração constante, certo? E a aceleração, no nosso caso aí, é a gravidade. Tranquilo? Então vamos partir para o seguinte, professor, o que eu preciso resolver nesse exercício para conseguir entender, de uma vez por todas, como que é esse tal lançamento horizontal? Gente, presta bem atenção. Para a gente poder resolver isso daqui, eu vou pegar o seguinte com você. A gente vai trabalhar com uma situação problema. Pode ser? Então tá bom. A gente vai criar aqui uma situação problema e nessa situação problema a gente vai ver o que é possível a gente analisar deste movimento, tá? Você vai ver que é bem simples e que você é capaz de resolver, tá? Pessoal, vamos pensar o seguinte então. Vamos supor que aquele nosso corpinho, ele tem uma velocidade inicial na horizontal de quanto? De 20 metros por segundo. Ah, legal. 20 metros por segundo é uma boa velocidade. Então essas são as informações. Segundo, a aceleração gravitacional, aqui que a gente vai usar, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Opa, já tem duas informações importantes. Beleza. O que mais? Eu acho que só isso a gente já consegue, mas eu vou te dar uma outra informação. A altura dessa parede, né? A altura dessa parede pode ser importante para a gente conseguir calcular esse negócio. E eu vou colocar para você que a altura dessa parede é uma altura de 100 metros. Tranquilo? Então, a partir dessas informações, a gente vai conseguir calcular aí esse tipo de sistema, tá? Então, presta bem atenção, gente. Primeiro,
A primeira coisa, primeiro mais importante, primeiro ponto nesse tipo de exercício é a gente analisar o seguinte, saca só. Nesse tipo de exercício a gente precisa calcular o tempo de queda. Porque o tempo de queda desse cara aqui é exatamente o que presume aí o movimento que a gente está analisando. Então, toda vez que eu analiso o tempo de queda nesse sistema, eu vou conseguir calcular para você como que esse corpo se movimenta, certo? Então é tranquilo, gente. A gente parte desse pressuposto. Então eu vou pegar aqui uma outra folha, vamos subir uma outra folha aqui e vamos calcular o nosso tempo de queda, certo? O tempo de queda desse corpo, tempo de queda, para a gente poder resumir isso aqui, seria o seguinte. Vamos pensar na seguinte relação. O tempo de queda, ele depende de que situação, gente? O tempo de queda, ele depende do movimento na vertical. Então, o tempo de queda é o movimento vertical. E como nós dissemos há pouco, o movimento vertical, ele é movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Então, se ele é um movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai analisar esse movimento da seguinte forma. O tempo de queda, a gente precisa de uma equação que possibilite a gente analisar o tempo. Vamos lá. A gente tem o seguinte, ó, a gente pode pegar S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Muito bem. Isso daqui permite a gente analisar. Por quê? O que é esse S e S0? Vamos lá. S é a posição final. E a posição final na vertical é 0, porque o corpo chega no chão. Já, quando a gente fala na horizontal, no ponto inicial, a gente tem a altura do corpo. Opa, interessante. A velocidade inicial vertical é 0. Se a gente voltar aqui e olhar o que eu falei para você, a velocidade inicial na vertical é 0, né? Por quê? Porque a gente tem aqui o corpo que acabou de abandonar o sistema. Então a velocidade vertical é 0. Então quando a gente analisa isso daqui nesse formato, a gente tem o seguinte, olha só. A gente vai ter agora a gravidade, e aí para a gente analisar a gravidade eu vou voltar aqui um pouquinho no problema e vou te falar o seguinte. Para a gente poder analisar esse sistema como um movimento bem interessante, a gente precisa do seguinte, adotar um referencial, ou para cima ou para baixo para analisar o movimento vertical. Eu vou adotar para cima como referencial positivo, ok? Então quem tiver para baixo é negativo. A gravidade, por exemplo, está apontando para baixo. Então a gente vai adotar o sinal da gravidade como negativo, beleza? Volta aqui então e olha só como que vai ficar isso aqui. 0 é igual a h mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Quem que é a aceleração? É a gravidade, só que vai ficar negativa. Menos g vezes t ao quadrado dividido por 2, certo? Se a gente organizar isso aqui, a gente vai ter que a altura é igual a gt quadrado sobre 2. Mas é a altura que a gente está querendo? Não. A gente quer saber o tempo de queda. Então a gente vai colocar o tempo em evidência. O tempo ele vai ser igual, ó, tempo ao quadrado é igual a 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Agora é só substituir valores, galera, certo? E aí a gente vai ter o tempo ao quadrado. Isso vai dar 2 vezes a altura que a gente determinou que é 100 metros, dividido pela gravidade que é 10, certo? Então o tempo vai ser 2 vezes 100, dá 200. 200 dividido por 10, né, isso aqui é tempo ao quadrado ainda, vai dar 20. Então, nosso tempo ao quadrado é 20 segundos, certo? Vou colocar aqui para você o nosso tempo ao quadrado, t ao quadrado, é igual a 20 segundos. Então, o tempo é igual a raiz de 20, beleza? Deixa esse cara aqui, não tem problema, tá? Professor, deu raiz, o que eu faço? O que a gente pode fazer quando dá raiz, nosso problema, é a gente tentar arrumar um pouco esse cara, certo? A gente vai fatorar aqui e vai tentar simplificar essa raiz. 20, ele é divisível por 2. Isso vai dar 10. 10 é divisível por 2 dá 5. 5 é divisível por 5 dá 1. Como a raiz quadrada, cada parzinho de número sai da raiz. Então, a nossa raiz aí dá quanto? Dá tempo é igual a 2 raiz de 5 segundos. Beleza? É um tempo aqui que a gente encontrou. Ótimo, a gente já tem o tempo de queda. A partir do tempo de queda,
vou anotar aqui para você, ó, tempo de queda. Então, o tempo de queda foi de 2 raiz de 5 segundos, beleza? Esse é o tempo de queda. Depois disso, o que a gente pode analisar? Cara, depois disso a gente pode analisar o seguinte, a gente pode analisar o alcance horizontal. Ah, isso é legal. Alcance horizontal. Como que a gente calcula o alcance horizontal desse corpo? Cara, para calcular esse alcance horizontal é muito simples. Você vai fazer o seguinte para mim, ó. Vamos usar essa folha aqui novamente. A gente vai fazer o seguinte, saca só. O alcance horizontal, ele depende de um movimento, que é o movimento horizontal, já que a gente está falando de alcance horizontal. E na horizontal, como a gente falou para você, esse movimento é movimento retilíneo uniforme. Então a gente pode usar a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Mas que velocidade é essa? É a velocidade horizontal. E que tempo que é esse? É o tempo de queda, que é o próprio tempo de movimento do exercício. A partir daí a gente calcula a distância, o deslocamento horizontal. O deslocamento horizontal desse corpo foi velocidade horizontal. Ele tinha dado pra gente que era de 20 metros por segundo. Então a gente vai fazer 20 vezes 2 raiz de 5 segundos. Nosso deslocamento horizontal equivale a 40 raiz de 5 metros, beleza? Eu estou trabalhando com exercício que envolva a raiz simplesmente para te provocar a aceitar esse tipo de resolução. Muita gente tem problema de falar, nossa, professor, mas pode? Pode, gente. É super tranquilo e é normal acontecer isso, tá? Então, o nosso alcance horizontal foi um alcance de quanto aí que a gente calculou? Alcance, distância, é igual a 40 raiz de 5 metros. Você está me perguntando o que é esse alcance horizontal? Esse alcance horizontal é essa distância aqui, ó, certo? Essa distância é a distância D, certo? Em relação da onde ele começou até onde ele termina aqui, tranquilo? E por fim, galera, para a gente não alongar mais esse vídeo, a gente vai calcular no fim aqui agora o nosso elemento mais importante, talvez, que é qual que é a velocidade que ele chega ao solo. E ele chega com duas velocidades ao solo, né? Ele chega com uma velocidade horizontal e ele chega com uma velocidade vertical, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai calcular a velocidade final do corpo. Velocidade final. Como a gente calcula essa velocidade final, galera? É muito tranquilo também. A gente tem o seguinte, a velocidade horizontal não mudou o tempo todo, ela é a mesma. Só que a velocidade vertical, ela muda. Então, a gente vai ter que calcular inicialmente quem é a velocidade vertical, beleza? Como que a gente calcula essa velocidade na vertical? Vou virar aqui a folha. Então, vamos usar aqui o ladinho da folha aqui para a gente poder calcular essa velocidade vertical, certo? A gente vai fazer isso aqui, ó. V é igual a V0 mais a T. Já era. A velocidade final é a velocidade inicial vertical, que é 0, menos a gravidade, que é 10, que a gente adotou 10, vezes o tempo. E o tempo que a gente adotou é 2 raiz de 5. Então, vai ficar 2 raiz de 5. Só que a velocidade vai dar negativa, professor. Não tem problema, porque ela é uma velocidade para baixo. Então, ela vai ser menos 20 raiz de 5 metros por segundo. Por isso que ela dá negativa. Porque ela é uma velocidade que está vindo para baixo, contra o nosso referencial. Feito isso, galera, agora a gente vai calcular a velocidade de chegada desse corpo, certo? Como a gente calculou aqui, a gente tem o seguinte, a velocidade de chegada desse corpo vai ser a soma vetorial dessas duas velocidades, que é a velocidade final. Como que a gente faz isso? A gente vai calcular então o seguinte, v ao quadrado é igual velocidade horizontal ao quadrado. Velocidade horizontal é 20, então vai ficar 20 ao quadrado mais a velocidade vertical. E a velocidade vertical a gente acabou de calcular e ela vale quanto? Puxa lá pra gente, ó, 20 raiz de 5. Então vamos verificar assim, ó. Se ela vale 20 raiz de 5, vai ficar na seguinte forma. Saca só. Vai ficar 20 raiz de 5 ao quadrado, beleza? A velocidade final ao quadrado é 400 mais 400 vezes 5, porque 20 ao quadrado é 400 e raiz de 5 ao quadrado é 5. A velocidade ao quadrado vai dar 400 mais 400 vezes 5 dá 2.000. Então, a velocidade final ao quadrado é 2.400 metros por segundo. Certo? Dá pra gente fatorar esse cara aqui? Dá. Vamos lá?
Vou virar aqui a folha pra gente poder fatorar ele e ter espaço pra gente poder trabalhar. Então aqui, ó, fatorando esse cara, deu 2.400. Vamos dividir. Dividir por quanto? Por 2, dá 1.200. Divide por 2, dá quanto? 600. Divide por 2, dá quanto? 300. Por 2 dá 150. Por 2 dá 75. Dá para dividir por 3 agora. Por 3 vai dar 25. Dá por 5, que é 5. Por 5 dá 1. Gente, se a gente separar os parzinhos de números que formam aqui, a gente vai ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Vai dar 20. Raiz de 2 vezes 3 que sobrou aqui, 6. Então, a nossa velocidade de chegada é 20, raiz de 6 metros por segundo. Não é difícil não, hein, gente? Então, vamos colocar lá que o último elemento que a gente calculou aqui é a nossa velocidade de chegada desse elemento. E a velocidade de chegada, né, a velocidade final, ela vale exatamente quanto? 20 raiz de 6 metros por segundo. Beleza, galera? É assim que você analisa por completo um lançamento horizontal. Claro, tem aí uns macetezinhos, a gente vai trazer os macetes para você na próxima aula. Mas fica claro o seguinte, é possível calcular isso conhecendo todo o conceito envolvido. Então, se você conhece todo o conceito, você consegue calcular esse elemento de uma vez por todas e fazer aí bagaçar, arrebentar na sua prova, beleza? Gente, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, compartilha esse projeto para que a gente traga muito mais gente para cá, para a gente poder ajudar e dar aquela mãozinha na sua prova, beleza? Um grande abraço, galera, segue seus estudos, a gente volta em breve com mais vídeos para você. Valeu, hein? Tchau!